a discrepância de equipes e a vantagem construída e o número de gols que o Flamengo levou nesse campeonato nos levam a acreditar que está tudo resolvido. O De La Cruz teve uma febre, né? Ele teve uma gripe e tal, então provavelmente vai estar à disposição. A outra boa notícia é que o Gerson está treinando desde o início da semana com o grupo. Ele teve uma questão séria, passou por uma cirurgia no rim, mas foi reintegrado antes do que era previsto. A previsão inicial era que ele voltasse no fim de abril. No entanto, ele já está desde o começo da semana, ou seja, o começo de abril, treinando com a equipe. E aí eu volto no meu ponto, que é como o Tite vai usar esse jogo? Com a seriedade que eu imagino que ele dê a todos os jogos, mas assim, para descansar jogadores importantes pensando na Libertadores, como, por exemplo, o Eric Pulgar, que não tem um substituto. Tem o Igor Jesus, mas que não faz exatamente com as mesmas características. Acho, assim, conhecendo o Tite, acho muito pouco provável que ele descanse alguém em uma final de campeonato. Se ele não puder escalar alguém, é uma coisa. Agora, ele fazer a opção por preservar alguém em uma final de campeonato, mas é o Nova Iguaçu e está 3-0. Tentando mergulhar na cabeça do professor Adenor, eu acho praticamente impossível que ele faça isso. E concordo com ele. O Flamengo não tem que descansar ninguém. Até porque o jogo do meio de semana é um jogo dentro de casa, não tem a viagem do desgaste. Né? Então, assim, contra o Palestino, né? Essa semana. Palestino. Contra o Palestino, que perdeu em casa pro Bolívar. O Palestino é mais fraco que a sopa da detenção. Mais do que o Caracas? Puxa, é mais fraco. Mais fraco do que a sopa da detenção. Assim, o campeonato está resolvido. Mas fraco. O time do Palestino é fraco. Tem que jogar. Eu acho que esse time do Palestino que joga essa Libertadores é o time mais fraco que eu vi do Palestino que já jogou Libertadores ou Sul-Americana. Eu já vi jogar contra o São Paulo. O São Paulo fazer um jogo lá contra o Palestino, lá no Chile, foi osso demais. O Flamengo mesmo jogou contra o Palestino. Já se encrencou lá. Opa! Sim, já foi agora esse... Mas tô pensando nos mais fracos, tá? Só para eu entender o nível diante da comparação. O Huachipato, Cobressal, Caracas... Não, a senhora falou, se a gente botar o Palestino na conversa, dos 4 que você falou, 3 são times chilenos. O futebol chileno enfraqueceu muito em termos de seleção, consequentemente em termos de clubes. Então os clubes chilenos têm se mostrado frágeis. E o Palestino é um clube pequeno do Chile. É um clube de colônia, da colônia palestina, inclusive. E é um clube frágil, que passou na pré-Libertadores e se classificou para a fase de grupos, cai no grupo do Flamengo, estreia contra o Bolívar em casa. E a gente imagina que os times bolivianos, quando descem a montanha, vão sofrer mais, e o Bolívar, que é um clube bem organizado, tacou-lhe 4 no Chile e deu o recado para o Flamengo. Grupo City, o Bolívar. Não pertence ao Grupo City, mas tem um trabalho de consultoria. E o Bolívar deu o recado para o Flamengo. Falou, você empatou o primeiro, eu ganhei o primeiro. Lá na minha casa, talvez eu tire pontos de você. Talvez? Né? Enfim, Nossa, eu acho que a chance de você perder ponto numa altitude grande, como o Strongest, Bolívar... Né? Quem mais jogou na altitude grande? Aí é a Sul-Americana, Always Ready, é Lauto. Eu acho que a chance de você perder ponto aí tem que estar na contabilidade. Mas 2.800 em Quito também vale isso aí. Não é mole jogar em Quito. Não é. Então, se o Flamengo vacilar em algum outro jogo desse grupo, além do jogo de La Paz, que é um jogo que o Flamengo pode perder pontos, a primeira colocação pode ficar ameaçada, né? Porque o Bolívar já ganhou fora de casa, um jogo que talvez muita gente não esperava. E por isso o Flamengo tem 2 jogos para levar a sério. O jogo com o Nova Iguaçu tem que levar a sério, tem que levar a vera. É uma final de campeonato. Eu só espero que os jogadores entendam isso. E o jogo do Palestino também. Que o Flamengo não ganhou no sábado passado. A decisão é agora. Aquele jogo foi construído para chegar agora. Porque se o cara entra para passear numa decisão, eu nunca vi dar certo. Não. Eu nunca vi dar certo. Tem que entrar para jogar de maneira séria. Já fez 3, porque eu acho o seguinte, você sabe como um time de futebol se impõe diante do adversário? Você sabe como é que adquire respeito do adversário? Você faz 3, faz 4, faz 5, faz 6. Não é fazer 1-0, 2-0 e deitar. 1-0, 2-0. O Galo passou isso no fim de semana. 2-0, abriu o placar no primeiro tempo, depois se acomodou. Sabe o que aconteceu? 2-2, tem que se virar agora. Mas já tem 3-0, né? Se faz mais 2-0 no Maracanã, eu imagino que deu uma tirada de pé. Eu só espero que jogue assim, e o Tite vai cobrar com isso. Com seriedade, claro. A gente sabe que o Tite vai cobrar isso dos jogadores. E o Nova Iguaçu é um bom time, joga um bom futebol, vai pra cima, vai ser um jogo legal. O craque começou a ficar inquieto ali no camarote, ele quer falar. Deixa ele falar. Não, Beto, não é inquieto, apenas ele começa a se mexer lembrar, assim, ó.
que é uma Não, que é uma final de campeonato e o Pascoal colocou muito bem. O jogo foi 3-0 porque o Flamengo encarou com muita seriedade e não foi um jogo fácil. O Flamengo, com sua qualidade, com sua capacidade, tornou o jogo fácil. Mas o Nova Iguaçu não é adversário fácil. O Flamengo superioridade, ele consegue jogar o jogo bem, normal que o Flamengo vença. Agora, se não fizer tudo isso, aí a história é outra. Então, acho que nesse caso, em se tratando, não digo nem de Flamengo, acho que Tite, ele nunca vai deixar que a sua equipe entre relaxada ou achando que mesmo com essa vantagem já está ganho. Então, não acredito no Flamengo dessa maneira. E, ao mesmo tempo, como o Zupac ali citou, também não acredito que vá poupar. Caso algum jogador não possa jogar por qualquer outro motivo, ok. Mas tirar do jogo para pensar em Libertadores, achando que a final do Carioca já está ganha, não acredito que o Tite também vai fazer isso. Tá, é jogo para entrar com 2 volantes e segurar os laterais de novo ou não? Não. Ih, você tá com isso na cabeça ainda? Não foi isso que ele fez na terça-feira, não? Não, mas o Meia machucou, o Meia teve problema antes do jogo, minha senhora. Ah, o Dela Cruz foi, então, isso é verdade. E por isso jogou o Igor Jesus. E por isso... Mas tinha o Vitor Hugo. Sim. Mas ele tem gostado do Igor Jesus. Eu quero saber como é que entra, como é que monta esse time aí. Não, porque você não vai achar que o Cebolinha vai jogar aquilo que jogou no meio de semana. Eu espero que não, né? Eu espero que ele tenha ali um dia ruim sentido altitude, porque eu acho que foi um dos piores jogos dele desde que ele começou a mostrar aquele Cebolinha com o Tite. O Bruno Henrique do lado direito? Entendeu? É difícil. Então, são coisas que a gente vai poxa vida, o elenco do Flamengo é o melhor elenco da América do Sul. Eu já ouvi gente dizer que o Flamengo jogaria em alguns campeonatos europeus. Não, calma, eu tô perguntando qual que é a mecânica de entrar para jogar é o Flamengo jogar... O time que ele vem colocando. É o time que ele tem colocado em campo. Então, mas vamos lá. Ayrton Lucas ou Vinha? Não, Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. O Vinha não jogou. O Vinha, com todo respeito, jogou muito mal. Bruno Henrique ou Luiz Araújo? Luiz Araújo. O time titular do Flamengo. Então vocês estão concordando que para estrear na Sul-Americana ele poupou jogadores titulares. Mas ele fez uma rotação no elenco. Fala, Djalma. Não, vocês fizeram a pergunta Bruno Henrique ou... Luiz Araújo, ele entrou com o Bruno Henrique pela direita na Libertadores. Mas assim, a comparação essa é injusta. O Bruno Henrique joga muito bem, mas bem pela esquerda. Pela direita é outro jogador, então acho que está complicando pro Bruno ali. Eu acho que não escalou bem na Libertadores, esse é o meu ponto. Mas o Bruno Henrique só tem jogado na direita. Porque na esquerda tem um titular indiscutível nas mãos do Tite. No último Quando jogo joga não de titular, sim. Né? Então, mas você acha que por causa do último jogo o Cebolinha tem que perder a vaga? De jeito nenhum. Não, eu tô questionando dentro do último jogo, quando ele tira, por exemplo, o Pedro, para colocar o Bruno Henrique centralizado e o Luiz Araújo. Por que não tirou o Cebolinha, que estava jogando mal, passou o Bruno Henrique para lá e deixou o Pedro em campo? Ele foi perguntado, inclusive o Eugênio perguntou a ele na coletiva, e ele falou que ele imaginava que seria o momento em que o Milionários iria mais para cima, e ele queria ter um ataque mais rápido como um todo. Por isso que ele manteve os mais rápidos à frente. E o Bruno pode fazer esse falso 9, embora... Eu também não gosto de ver o Bruno pela direita. Né? Mas uma vez que o Cebolinha virou o titular indiscutível da esquerda, só restou o outro lado para o Bruno brigar. Né? E quando o Gerson voltar, você vê como é que é o De La Cruz, Gerson, De La Cruz, Pulgar... Aí eu quero ver quem vai ficar fora do time. Tem gente que vai sobrar aí. Essa é a grande dúvida. O Gerson está à disposição, mas ainda está voltando, né, Djalma? Você imagina o De La Cruz retomando ali a posição, caso recuperado da virose, da febre que ele teve antes do último jogo? E aí o Eric jogando, Djalma? Dani, aí fica complicado. Na hora que tiver todo mundo, acho que a princípio o Gerson, obviamente, não vai entrar no time de cara, voltando de uma contusão, voltando de um problema até mais grave. Mas quando tiver todo mundo junto, eu acho que vai depender do esquema. Porque se o Tite entrar no esquema que ele vem atuando normalmente, com os 2 homens abertos, né? Ou seja, Bruno Henrique e o Luiz Araújo e Cebolinha, vai ter que sair um do meio. Não tem como. E aí, acho difícil de início o Gerson entrar nessa equipe de cara.
Ele vai buscar seu espaço. Agora, se o Tite optar pelo 4-4-2, aí jogam os 3 e acredito que sai o Luiz Araújo ou o Bruno Henrique, o jogador pela direita. Por isso que acho que vai depender do sistema que o Tite utilizar de jogo, para que tenha essa equipe titular definida. Ele começou o ano assim, né? Com o De La Cruz pela direita. E aí quando o Gerson se machuca e o De La Cruz vai para o meio, o De La Cruz cresce e o time cresce. Por isso que nesse momento, acho que o mais prudente dentro do que vem acontecendo atualmente com o Flamengo é quando o Gerson estiver pronto para voltar, existe uma disputa no meio-campo, porque o Flamengo cresceu jogando com os 2 jogadores abertos pelo lado. Aí vai ser o Djalminha, eu vou falar para você. Vai ser o De La Cruz da seleção do Uruguai ou o De La Cruz do River Plate? O De La Cruz do Flamengo. O De La Cruz que joga na seleção do Uruguai é pela direita, fazendo o corredor pela direita. Sim. Lá no River era o segundo volante, era o saída de bola. Aí o Djalminha escolhe onde quer é o cara. Pascoal, justamente isso que eu ia falar. Esse De La Cruz, ele faz esse segundo volante fácil, porque a capacidade física dele é muito grande. Ele tem esse box-to-box, né, que falam hoje, esse recorrido, esse vai e vem fácil. Então, assim, você ter um jogador com essa qualidade que ele tem de passe, de toque de bola e com dinâmica, vai disputar a posição ali com o Gerson. Eu acho que o Flamengo que ganha com isso, mas alguém vai ter que ficar de fora. Alguém de alto nível vai ter que ficar de fora. Mas quando vier o Gerson, o De La Cruz vai abertinho ali pela direita. E fica de fora o Luiz Araújo? Porque o primeiro... Sempre tem um... Aí já modifica o esquema. Se o time estiver encaixado, e se a gente parar para olhar, os grandes times que o Tite teve, né, e foram nas últimas décadas, 2 times do Corinthians e a seleção brasileira nos seus grandes momentos, sempre teve o segundo volante, um cara com a característica do De La Cruz, mais do que as do Gerson. Era Paulinho, era Elias, né, tanto no Corinthians quanto na seleção brasileira, e o De La Cruz tem essa função, esse papel, né? Arão. Vai em outro lugar. E vem cá, agora o Léo Pereira ficou fora do último jogo e jogou o Davi Luiz. O Léo Ortiz vai estrear? Vai estrear. Vai chegar a hora, né? Para vocês não chegou ainda? Poderia ter chegado, mas aí vai como cada técnico trabalha, né? O Tite é um cara que respeita muito a hierarquia dos trabalhos dele. Então quem chegou por essa lógica, o Gerson voltando de lesão, ele tem que voltar para o time e o De La Cruz brigar por posição em outro lugar. Depende como o time tiver, né? Como o Léo Ortiz chegou por último, ele espera mais para jogar. Tem jogadores que chegam e jogam. De La Cruz, ele chegou, ficou 2 no banco ali, tá, sabe como é que é o negócio? Pum, para entrar, para ir devagar. Quando botou, você sabe que não vai tirar mais. Sim. Você sabe que não vai tirar. Mas posicionar quando no botar. campo... O Palmeiras trouxe o menino do Novo Horizontino, o Rômulo, e não botou para jogar ainda. Eu até imaginava... Mas é diferente, né, Pascoal? Sim, mas estou falando. O que se criou para trazer o Léo Ortiz ao Flamengo, porque era um pedido do Tite, foi um cenário muito maior do que uma compra... E não custou barato, né, Messi? Exatamente. Não custou barato. Mas não há garantia nenhuma que ele vai ser titular. Sim, eu também. A dupla de zaga está falando. Ele é do mesmo nível. Para mim é Léo Pereira e Fabrício Bruno. Ele é do mesmo nível dos caras que estão lá. Engraçado que eram os 2 jogadores que a torcida detestava, né? A torcida do Flamengo não podia ver nem o Fabrício Bruno, nem o Léo. Agora... Se você falar em tirar, os caras vão ficar nervosos, hein? Agora já tem gente aqui na hashtag falando, ó, Fabrício Bruno mais rápido do Brasil, não mexe no meu zagueiro. Claro. O pessoal tá mandando aqui mensagem. O Fabrício Bruno, poucos jogadores têm a velocidade do Fabrício Bruno. O João, que joga no Vasco da Gama, que era do Corinthians, tem essa mesma velocidade. É um jogador que tem uma recuperação muito grande para correr com o centroavante adversário. Mas o Fabrício Bruno é um absurdo. Jogou bem na seleção brasileira. Arrumou pro Dorival um doce problema. Que legal, né? Que o cara com a qualidade dele. Eu acho que a dupla do Flamengo tá boa. Não precisa ficar mexendo onde não precisa, hein? O Djalminha... mas teve que mexer no último jogo, né? Obrigatoriamente. O Djalminha falou que ele quer falar do zagueiro e que ele tá louco para dizer quanto vai ser Flamengo e Nova Iguaçu. Não, Flamengo e Nova Iguaçu, vou falar depois. Vou falar rapidinho do zagueiro, que é o seguinte. Aí eu acho que o Flamengo vai ter um probleminha, porque foi um pedido do Tite. Eu acho que a hora que ele entrar, ele vai assumir essa posição, assim como... Mas o difícil vai ser ele entrar, né? Porque nós estamos falando do Fabrício Bruno, que hoje é o zagueiro da seleção brasileira, que já vem bem, muito bem desde o ano passado. E o Léo Pereira, que era
contestado, mas que hoje até o ídolo torcedor vem jogando muito bem, fazendo gol. Então, assim, vai ser um problema porque, como vocês falaram, foi caro o jogador. E o jogador assim veio para jogar. Ô, Djalminha, não tem agora, jeito placar, não. Dani, Porque tá acabando o programa vou embalar já no placar. Eu olhei aqui, a hora tá acabando, então 2-0 Flamengo. 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Vai levar um golzinho. É um golzinho. Porque outro dia a gente entrevistou o Iranildo e o filho dele tá lá, gol do filho do Iranildo, então. 2-1. Gol do Chuchuzinho. Filho do Chuchu. O Yuri. Eu vou de 2-0 o Flamengo. É Iago. Eu tô com o Djalma, 2-1. 2-1? 2-1? Vai tomar 2 gols do Nova Iguaçu no mesmo campeonato? Eu, por menos de 2, não vou nem sorrir. Oxe. Na segunda-feira. Se for menos de 2-0, nem segunda-feira nem dou risada aqui, nem vou sorrir. Mas vai ser quanto, então? 3-0. 3-0? Tá bom, eu vou ficar no 2-0, que acho que tá de bom tamanho. Na segunda-feira... Muito boa tarde, nação. Chegamos a mais um fim de corte sobre o dia a dia do Flamengo. Vou deixar o link dos canais na descrição do vídeo, Fundo Crédito, a SPN. Para vocês que é torcedor do Mengão e quer ficar sempre atualizado com notícias do Flamengo, se inscreve no canal aí e fortalece com like, porque todo dia eu estou trazendo notícias atualizadas do Mengão. É isso, nação. O pessoal da SPN falou um pouquinho aí sobre o Flamengo e de como o Flamengo deve jogar, né, esse próximo jogo aí contra o Nova Iguaçu. E falaram que o Tite deve entrar com o time principal, né? E ele não tem esse âmbito de estar mudando o time. Gosta de sempre estar jogando com o mesmo time, né? Mas para mim eu acho que é um erro. Hoje já ganhamos aí esse primeiro jogo aí de 3-0 aí e a gente tá com essa vantagem, né? E não tem a necessidade de estar colocando o time principal, já que a gente tem um jogo tão importante aí no meio da semana da Libertadores. Eu até sei, né, que vale... Jogo aí também é importante, vale o título aí do Carioca, mas não são eles que ficam falando que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Então eu acho que a gente tem que usar, né? Tem que montar 2 times aí e ir alternando. O que vocês acham aí, nação? Vocês acham que o Tite tem que entrar com o time principal ou deveria entrar com o time alternativo? Já que a gente tem um jogo importante durante a semana. Escreve aí embaixo nos comentários o que vocês acham aí. E qual a escalação vocês colocarem aí para esse jogo aí de domingo? Escreve aí também aí do que vocês acham. Quem vai sair do time quando o Gerson voltar? O De La Cruz, o Gerson ele vai ter que disputar a vaga com o Luiz Araújo. Então foi essas últimas notícias aí, nação. Até o próximo vídeo, hein? Valeu!